O Senhor esteja convosco. De nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, Rogai por nós. São Jorge, Rogai por nós. podemos sentar. Queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, a palavra de Deus apresentada para nós na liturgia de hoje, tanto na primeira leitura, extraída do apóstolo São João, como também do Evangelho, é riquíssima em seu conteúdo. É difícil escolher que direção seguir diante de palavras que vêm de encontro exatamente com a nossa realidade humana. Resumo em poucas palavras o convite de Deus na primeira leitura através de São João e quero me deter um pouquinho mais no Evangelho de hoje. Na primeira leitura, Deus nos recorda através do apóstolo uma verdade que nunca pode ser esquecida por cada um de nós. Quem ama a Deus precisa amar o seu irmão. Disse São João: quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Então essa verdade é a essência do Evangelho, é a essência do seguimento de Cristo. Não tem como seguir Jesus se nós não amarmos os nossos irmãos, as nossas irmãs. O amor do qual fala Deus aqui está acima do gosto, acima da simpatia, acima do agradável ou desagradável. Amor é aceitar o outro como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Então esta é a verdade lembrada por Deus através do apóstolo São João. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão.
E o segundo ensinamento é uma palavra poderosíssima. Ele disse que quem tem fé já venceu. A nossa vitória é a nossa fé. Aquele que crê, aquele que acredita, aquele que confia em Deus e na sua palavra, será sempre um vitorioso, uma vitoriosa. Então isso faz toda a diferença na nossa vida. Saber que a nossa fé, naquilo que nós lemos, naquilo que nós pregamos, naquilo que nós comungamos, naquilo que nós recebemos, faz a diferença. A nossa vitória é a nossa fé. Então essas duas verdades São João nos lembra na primeira leitura. Mas eu gostaria de me deter no Evangelho, porque hoje se trata de um dia muito especial na vida de Jesus. Ele vai à sua cidade, Nazaré. Ele voltou, depois de uma longa peregrinação por várias cidades, ele retorna à Galileia e hoje, de forma especial, ele se encontra na sua cidade natal, no meio da sua família, e entra na sinagoga de Nazaré, e ele é escolhido, como nós vimos a palavra, guiado pelo Espírito. Não era uma força qualquer, não era uma coincidência, não era um acaso, como nós ouvimos muita gente dizer hoje. Essas palavras para um cristão não existem. Não existe acaso, não existe coincidência. Existe sim providência, existe sim Deus que cuida, Deus que conduz e Deus que guia a nossa vida. E nenhum ato humano acontece sem a graça, a ação do Espírito Santo de Deus. E com Jesus não foi diferente. O evangelista começa dizendo: o Espírito moveu Jesus a ir ao templo. Interessante esse detalhe, né? Jesus também ia à igreja. A sinagoga da época é a nossa igreja atual. Então vejam que ele dava exemplo com a sua própria vida. Jesus frequentava o templo, Jesus frequentava a sinagoga. Movido pelo Espírito, eles pediram a ele que fizesse a leitura. E hoje, diferente daquela época, os livros eram separados por rolos. Depois de um longo tempo é que nós chegamos à Bíblia, que significa um conjunto de livros. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos o lecionário, tudo muito bem organizado. Na época de Jesus, a palavra de Deus era guardada por rolos separados, escritos pelos profetas, divididos ali em rolos. E eles tiraram um desses rolos. Como eu disse mais uma vez, aqui não tem acaso, aqui não tem coincidência. Eles tiram um daqueles rolos, sem saber qual era, e entregam a Jesus para que ele leia. E aquele trecho era nada mais, nada menos do que o capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Quando Jesus começou a ler, começou a cumprir-se naquele instante aquilo que aquelas palavras tinham sido registradas 700 anos antes de Jesus nascer. Então hoje é um dia muito especial, o dia em que Jesus entra na sinagoga de Nazaré e na sua pessoa se cumpre a profecia feita pelo Pai através do profeta Isaías 700 anos antes dele nascer.
O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu com a sua unção. É interessante que nós podemos resumir nesse trecho as 5 missões que o Espírito Santo trouxe junto com a unção derramada sobre Cristo neste dia na sinagoga de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele faz questão de lembrar, não à toa, o Espírito Santo não está sobre mim e sobre você simplesmente por estar. Ele está porque Ele nos ungiu, Ele tem uma função na nossa vida, como teve na vida de Jesus. Recordo estas 5 missões que o Espírito Santo trouxe a ungir Jesus hoje na sinagoga de Nazaré. A mesma unção que se repetirá, que acontecerá no Rio Jordão, quando ele é batizado por João, acontece hoje no templo, na sinagoga em Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim primeiro, disse Jesus, para anunciar a boa nova aos pobres. Ou seja, para anunciar o Evangelho. O Espírito Santo estava sobre Jesus para trazer essa boa nova tão esperada, tão aguardada pela humanidade toda, e que hoje em Jerusalém, na cidade de Nazaré, na sinagoga de Jesus se cumpre. Eu sou a boa nova. Ele, podemos assim dizer, na pessoa de Jesus, aquela boa nova prometida pelo Pai se cumpre. Tanto é que quando nós terminamos de ler o Evangelho, nós sempre falamos palavra da salvação. Alguns, até quando leem o Evangelho, ao invés de dizer proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo um dos evangelistas, alguns utilizam até mesmo a boa nova de Jesus, segundo João, segundo Marcos, segundo Mateus. Ou seja, ele veio para anunciar a boa nova, mas o anúncio dele é a sua própria pessoa. Ele encarnado, Ele vivo, é a boa nova prometida pelo Pai 700 anos antes dele vir a esta terra. Então essa é a sua primeira missão. Segundo, para libertar os cativos, as pessoas que estão presas. Aqui Jesus não falava de uma prisão material, de uma prisão humana, de cadeias. Jesus falava aqui de toda e qualquer espécie de prisões que nos impedem de nos... Hoje nós estamos presos por uma pandemia, mas há um vírus muito pior do que o corona, que paralisa muita gente, o vírus do pecado, o vírus do ódio, da injustiça, da falta de perdão. Estes são os piores prisioneiros que existem. E é justamente para estas pessoas que Jesus hoje, mais uma vez, é enviado. O Espírito o unge, o consagra para libertar os cativos. O que ainda me prende? O que ainda me amarra para que eu me aproxime do Senhor? O que ainda faz com que eu seja uma pessoa presa, impossibilitada de verdadeiramente chegar até aquele que é o sentido maior da minha vida, que é Deus? Cada um
pode responder para si mesmo o que ainda Jesus precisa libertar em mim. Terceira missão de Jesus: abrir os olhos dos cegos. E aqui mais uma vez não é a cegueira física apenas. Isso ele fez bastante. Basta a gente ler o Evangelho. Quantos cegos foram curados por Jesus? Bartimeu, o mais famoso dos cegos, aqueles outros 10 cegos que foram curados, outros 2 cegos, e tantos outros cegos, aquele cego de nascença, que foi curado por Jesus com barro, enfim, uma série de pessoas cegas fisicamente, mas Jesus também quer falar aqui que há uma cegueira maior que a cegueira física, é a cegueira espiritual, a incapacidade de enxergar as coisas de Deus como Deus gostaria que nós as enxergássemos. Então esta é a cegueira para a qual Jesus também hoje volta o nosso olhar. Humildemente devemos pedir a Jesus: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver. Quando Bartimeu se aproxima de Jesus e pergunta Jesus a ele: o que tu queres? E Bartimeu diz: eu quero enxergar de novo. Talvez as situações da nossa vida, os problemas, as dificuldades, esse contexto pandêmico que nós vivemos, talvez tenha nos cegado, nos impossibilitado de enxergar as coisas como deveriam ser enxergadas. Hoje é um dia de nós pedirmos a Jesus na Eucaristia: Senhor, cura a minha cegueira. Talvez eu só esteja vendo isso, ou talvez eu não esteja vendo nem isso. É preciso enxergar o que Deus quer me mostrar. É preciso ver aquilo que Deus quer que eu veja. A quarta missão de Jesus, ungido pelo Espírito, é libertar os oprimidos. Aqui é a opressão do demônio. Toda espécie de opressão que impedia as pessoas de chegarem a Jesus e que impede hoje as pessoas de chegarem a Jesus, Ele veio também para libertá-las. E hoje nós sabemos que o inimigo tem aprisionado, tem oprimido, tem feito horrores na vida de muita gente por permitirem a sua ação na sua vida. Então o Senhor vem também para libertar de toda e qualquer espécie de opressão do inimigo de Deus e do nosso inimigo. E finalmente a última missão que o Espírito Santo traz na unção a Jesus é uma promessa, que eu e você vamos dar um final para ela. Disse São João: a nossa fé já é a nossa vitória. A última promessa, a última missão diz: eu vim para proclamar o ano da graça do Senhor. Então 2021, segundo a palavra de Jesus, pelo poder da fé, é o ano da graça do Senhor na minha e na tua vida, pelo poder da fé. Você pode dizer assim: bom, Padre Ednilson, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que aquilo que Deus tem para a tua vida neste ano se concretizará à medida da tua fé. É o ano da graça do Senhor. Isso é fé, isso é confiança, isso é acreditar. Então é isso que acontece hoje. Talvez seja para muita gente, como foi 2020, pior ano
que já existiu na Terra. 2021 pode ser o pior ano, pior do que 2020 para muita gente. Mas para aqueles que acreditam, ele é o ano da graça do Senhor. Deus pode fazer neste ano o que ele não conseguiu fazer e não pôde e não quis fazer, porque ainda não era a hora. Todas as maravilhas, tudo aquilo que ele sonhou e que ele desejou para nós. Vamos pedir nessa Eucaristia então ao Senhor que realmente a sua palavra se concretize na nossa vida e nós possamos, ao término de 2021, proclamar o ano da graça do Senhor na nossa vida, conforme Jesus hoje nos promete na sua palavra. Assim seja. Amém. Amém.